Mas um dia termina, você deita a cabeça no travesseiro e aquela mesma promessa silenciosa volta à sua mente. Você se lembra do projeto que engavetou, da conversa difícil que adiou pela terceira vez esta semana, ou daquele passo profissional que sabe que precisa dar, mas continua empurrando para o próximo mês. Às vezes, para desacelerar a culpa, você diz a si mesmo que está apenas esperando no tempo de Deus. Mas no fundo do seu coração, no silêncio da noite, você sabe a verdade. Não é discernimento espiritual, é medo. É o receio de não ser bom o suficiente, o medo de ser julgado, ou a falsa ilusão de que as condições ideais vão surgir magicamente antes de você precisar se expor. Se você se reconhece nessa paralisia, se sente que o que Deus colocou no seu coração está morrendo sufocado pela procrastinação, permaneça comigo nesta oração. Hoje, nós vamos levar essa inércia diante do Senhor, não para pedir milagres que substituam a sua coragem, mas para receber a clareza e a firmeza de tomar uma atitude hoje. Adiar um chamado ou uma responsabilidade raramente parece um ato de rebeldia. Geralmente se parece com prudência. Você diz a si mesmo: vou pesquisar um pouco mais. Vou esperar minhas finanças se estabilizarem completamente. Vou agir quando tiver certeza de que não vou errar. Mas o perfeccionismo é apenas o medo vestindo terno e gravata. Ele exige garantias que a vida de fé nunca promete. O custo silencioso de continuar adiando não é apenas o tempo perdido, é o desgaste gradual da sua confiança. Cada vez que você promete a si mesmo que começará na segunda-feira e não começa, sua mente aprende a não confiar nas suas próprias decisões. A dúvida cresce, a voz do desânimo ganha força e aquilo que Deus colocou no seu coração, como um fogo aceso, passa a parecer uma carga pesada e distante. Deus não nos dá visões e propósitos para que façamos arquivos deles. Ele nos dá direção para que façamos o caminho enquanto caminhamos. Mas a pergunta que permanece é: por que continuamos parados onde deveríamos avançar? No livro de Tiago, capítulo 2, verso 17, encontramos uma afirmação direta, desprovida de rodeios teológicos. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Note bem a escolha das palavras. O apóstolo não diz que a fé sem atitude é fraca ou incompleta. Ele diz que ela é morta. A oração sem movimento vira apenas intenção estéril. Nós muitas vezes pedimos que Deus abra portas, mas nos recusamos a andar até a maçaneta. Oramos por provisão, mas não enviamos o currículo. Oramos por restauração familiar, mas não engolimos o orgulho para mandar a primeira mensagem. A Bíblia nos mostra que a graça de Deus nos sustenta, mas o primeiro passo é humano. Quando Josué estava diante do rio Jordão, as águas não se abriram enquanto o povo observava da margem. As águas só se dividiram quando os sacerdotes molharam os pés na oração e na ação. A fé cristã não é uma espera passiva pela sorte, é uma obediência corajosa no presente. Ore comigo agora. Onde você estiver, pare por um instante, respire fundo e apresente esse peso ao Senhor. Senhor Deus, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, chegamos a Ti hoje sem máscaras e sem desculpas religiosas. Nós reconhecemos diante de Ti que muitas vezes usamos o Teu santo nome para mascarar o nosso próprio medo. Chamamos a nossa inércia de espera. Chamamos a nossa hesitação de prudência, quando, na verdade, estamos apenas paralisados pelo medo do fracasso. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que sufocamos ideias, projetos, conversas e atitudes que Tu mesmo colocaste em nossos corações. Tu conheces o peso da nossa mente à noite, quando percebemos o tempo que deixamos passar. Tu conheces os pensamentos silenciosos que nos dizem que já é tarde demais ou que não temos capacidade. Acalma o nosso espírito agora. Retira de nós o peso da perfeição.
Ensina-nos a aceitar que não precisamos controlar o resultado final para obedecer no dia de hoje. Dá-nos a honestidade de nomear o nosso medo e a humildade para pedir a tua ajuda. A motivação cristã não é uma ilusão de que você é invencível. É a clareza de entender o que pertence a Deus e o que pertence a você. Precisamos separar duas zonas na sua vida hoje. O que não depende de você, a resposta do outro, a porta se abrir, o mercado financeiro, a opinião dos julgadores, a validação do mundo. Isso você entrega em oração. O que depende inteiramente de você, levantar da cama, organizar sua agenda, dar o telefonema, escrever a primeira página, pedir perdão, colocar o limite necessário, estudar a matéria. Isso você executa com disciplina. Se nada muda na sua rotina, nada mudará no seu destino. Deus não vai fazer por você o que Ele mandou você fazer. A unção de Deus não substitui o trabalho árduo. A oração não substitui o estudo. E a fé não substitui a coragem. Se você quer ver o mover de Deus na sua história, comece a mover os seus pés na direção da responsabilidade. Qual é o menor passo possível que você pode dar ainda hoje? Não pense no projeto de 10 anos. Pense nos próximos 10 minutos. É apagar aquele aplicativo que distrai você por 3 horas? É escrever a estrutura inicial daquele plano? É pedir desculpas pela atitude impulsiva? É agendar aquela consulta de saúde que você evita há 6 meses? Escolha essa única coisa. E agora, vamos selar essa decisão diante do Altíssimo. Senhor Deus, diante do teu altar, nós não pedimos uma vida sem desafios, mas pedimos um coração que não se esquiva da responsabilidade. Nós declaramos hoje que o medo do amanhã não governará mais as nossas decisões de hoje, que o fantasma do erro não nos impedirá de tentar. Dá-nos, Senhor, o espírito de firmeza, de coragem e de domínio próprio. Quando a preguiça nos chamar para a passividade, lembra-nos do compromisso que temos contigo e com a nossa família. Que a tua graça sustente os nossos passos incertos. Se fraquejarmos, levanta-nos. Se nos desviarmos, corrige-nos. Mas não permitas que continuemos parados na margem, vendo a vida passar sem cumprir a missão que tu nos confiaste. Nós entregamos a ti os resultados que não podemos controlar, mas colocamos em tuas mãos as nossas mãos de trabalho, os nossos pés de caminhada e a nossa mente renovada. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou ao seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com sua família e amigos, deixe seu pedido nos comentários.